Olá, muito boa noite. Nós vamos iniciando aos poucos a nossa conversa. Sejam todos bem-vindos. Enquanto vocês vão chegando aí para o nosso estudo bíblico do Distrito Mato Grosso do Sul, eu sou o pastor Rudinei Valdir Mas, pastor da Congregação Cristo de Dourados, e nós estamos hoje iniciando uma nova série de estudos bíblicos. Daqui a pouco, em poucos minutos, 3 minutos, nós vamos iniciar o nosso estudo. Enquanto o pessoal vai chegando, vocês podem ir comentando aqui no vídeo, fazendo seus comentários. Eventualmente, quem tiver alguma pergunta, depois nós vamos passar a temática do nosso estudo de hoje. E as perguntas que vocês tiverem podem ir colocando nos comentários. E as perguntas vão ser respondidas hoje ou na quinta-feira. Quinta-feira à noite também teremos estudo bíblico e estarei dirigindo novamente o estudo da mesma temática, a Escritura Sagrada. Então nós teremos toda a alegria aí para poder compartilhar das dúvidas de vocês, de poder responder as perguntas de vocês. Ok? Então nós vamos... As pessoas vão chegando aí. Fiquem à vontade para comentar, para compartilhar também o vídeo, né? A nossa transmissão está sendo transmitida no canal da Congregação Cristo aqui de Dourados. Então sejam todos muito bem-vindos a este nosso momento de estudo bíblico. Também o nosso estudo está sendo gravado, ele vai ser disponibilizado no YouTube, no canal do YouTube da nossa congregação, assim como também aos irmãos via WhatsApp. Eventualmente nós temos pessoas que não têm o Facebook, então vão poder acompanhar via WhatsApp, assistir o vídeo desse estudo bíblico. Boa noite, dona Jenny Eberhardt, membro aqui da nossa congregação aqui de Dourados, seja bem-vinda. Aos poucos o pessoal vai chegando. Nós marcamos para 19h30 o nosso estudo, para o início do nosso estudo. Então, conforme as pessoas forem chegando, nós vamos também citando, fazendo as saudações, né? Iniciando o nosso estudo bíblico. A dona Cili Brahman Luiz está assistindo, boa noite, também membro aqui da congregação, seja bem-vinda, dona Cili. Deus possa abençoar a todos vocês que estão acompanhando conosco este momento de estudo bíblico, momento sempre importante. A Ladima Schmidt, boa noite, Candelária, Rio Grande do Sul, bem-vinda. Dona Irma Chelsky, boa noite, pastor, família assistindo lá de Maracaju, membros da nossa congregação Bom Pastor de Maracaju, bem-vindo, Dona Irma e toda a família Chelsky, Fosqueira, Maracaju, toda a congregação. Deus possa abençoá-los. Estamos ainda em meio à pandemia do coronavírus, né? Isolamento social, quarentena, todos os cuidados, né? A prevenção para que as pessoas não sejam ainda mais atribuladas com o vírus, não fiquem doentes, não sofram ainda mais. Então, por isso, dentro de um testemunho cristão também da igreja, como preservando a vida de todas as pessoas, nós continuamos os cuidados, né? E também realizando estudos bíblicos, cultos online. Maraísa Wecker, Rodrigo, também o Heitor, bem-vindos. A Thaís Killian, lá de Carapó, bem-vinda. Família Killian de Carapó, toda a nossa congregação Cristo Rei de Carapó, sejam muito bem-vindos. As pessoas entrando e acompanhando conosco, então que Deus possa abençoar a todos nós, acompanhar o nosso estudo. Lembrando que esse estudo, nós vamos hoje iniciar o estudo do sumário da doutrina cristã. Nós vamos estudar esse livro, cada parte dele ao todo, são
10 partes. Nós vamos estudar cada uma dessas partes e sempre um pastor vai estar dirigindo o estudo bíblico aqui do nosso distrito. Boa noite, dona Renata Chali, Thais Wolf, lá de Campo Grande, bem-vindo, Clodoaldo Santos, boa noite, pastor, aqui de Dourados, dona Marisa, seu Milton Freitas, aqui de Dourados, boa noite, bem-vindos. E nós estamos iniciando essa sequência dos estudos bíblicos. Seu José Márcio, boa noite, meu pai, bem-vindo, seu José, Deus abençoe. E essa sequência de estudos bíblicos que nós estamos realizando, vamos realizar sobre o sumário da doutrina cristã. Então nós queremos trabalhar todas as temáticas, trabalhar mais esse cunho doutrinário, a importância de conhecermos cada vez mais a doutrina, de termos um aparato doutrinário, aparato bíblico. Então a ideia dos pastores do nosso distrito é justamente seguir essa sequência. Dona Marília Bus, Eberhard Bus, lá de Bela Vista, bem-vinda. Rodrigo Ecker, boa noite, bem-vindo também, acompanhando o nosso estudo bíblico online. Ok, gente, 7h33, já passamos do horário de início. Nós vamos iniciar o nosso estudo, conforme o pessoal vai chegando, vai acompanhando, a gente vai citando. Quero convidar você que está em sua casa para que possa reclinar sua cabeça e possamos orar ao nosso Deus, invocar a presença do nosso Deus. Vou colocar aqui um fundo musical para que possamos ter esse momento de reflexão e também de oração. Fazemos oração. Iniciamos esse estudo em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Bondoso Deus e amado Pai Celeste, graças e louvor te rendemos por esse dia que chega ao fim. E com ele temos essa oportunidade tão especial de podermos estudar a Tua Palavra, de iniciarmos esta série de estudos bíblicos do sumário da doutrina cristã e hoje estudarmos o tema Escritura Sagrada. Derrama sobre nós, ó Deus, o Teu Santo Espírito. Dá-nos o conhecimento, o discernimento, a sabedoria para compreendermos a Tua Palavra e que esse estudo possa enriquecer a nossa vida espiritual e crescermos em conhecimento e sabedoria quanto o Teu amor. Também, bondoso Deus e Pai, queremos Te louvar por cada um que está acompanhando esse estudo, que todos aqueles que irão assistir esse estudo posteriormente, Tu possas, ó Deus, derramar as Tuas bênçãos sobre cada um deles. Também, amado Pai, em Tuas mãos colocamos todo o nosso mundo, toda a sociedade, todas as pessoas do nosso mundo que estão sendo afligidas por causa do coronavírus. Abençoa, ó Deus, guarde a todos aqueles que estão doentes, preserva-os em vida, se assim for de Tua vontade. Proteja todos aqueles que estão cuidando dos doentes, especialmente pedimos pela área da saúde, da segurança pública, dos mercados, enfim, de todos aqueles serviços essenciais para que possamos continuar a nossa vida neste mundo. Guarde e preserve a todos estes e todos os perigos, assim como também, ó Deus, queremos em Tuas mãos trazer pedidos de oração por aqueles que padecem na sua saúde. Pedimos especialmente pelo pastor Gilberto Aidan, que está hospitalizado. Tu possas, ó Deus, guardá-lo, abençoá-lo e, se for de Tua vontade, ó Deus, restabeleça a saúde deste Teu servo. Assim como também oramos aqui, lembramos de todos aqueles que estão em sofrimento na sua saúde física e emocional. Guarda-os, ó Deus, e restabeleça-os de acordo com a Tua vontade. Assim, ó Deus, em Cristo Jesus, nos colocamos diante de Ti. Amém. Muito bem, amados, na certeza de que Deus está nos abençoando e vai nos abençoar. Queremos dar início ao nosso estudo, apenas saudando aqui alguns irmãos comentaram aqui, fizeram seus comentários. Deixa eu fazer aqui rapidamente a leitura de quem fez os comentários. Amém, gratidão, pastor Rudinei Filho, do seu José Márcio, foi citado. Dona Sally Noé, Campo Grande, boa noite. Sally Esther Noé assistindo. A Sueli Noé também, boa noite, pastor. Ponta Porã, muito bem, nossos irmãos de Ponta Porã, Madalena Zimmer, esposa do pastor Márcio, aqui de Dourados, nossos amigos, bem-vindos também. Deus possa abençoar a todos vocês que estão nos
nos acompanhando e que estão online nesse nosso estudo bíblico. Muito bem, gente. Deixa eu baixar o volume aqui do nosso som musical. A gente curtir um som juntos. Nós vamos iniciar então o nosso estudo. Temos aqui também o comentário Elmar Hadlich. Amém. Bem-vindo, seu Elmar. Pastor Márcio, boa noite. Boa noite, Pastor Márcio. Pastor Márcio aqui de Dourados, colega aqui, vizinho de paróquia. Muito bom tê-los conosco. Muito bem, amados. Nós vamos iniciar então o nosso estudo bíblico. Como dito antes, nós vamos usar então o sumário da doutrina cristã. É um livro de Edward Keller. Ele é um livro que foi traduzido para português em 1969 pela nossa igreja. E o sumário cristão, ele é o meio termo, podemos assim dizer, entre os nossos livros doutrinários, dogmática, confissões, que é uma linguagem teológica, né, uma linguagem mais profunda do ponto de vista teológico, e nós temos o Catecismo Menor, escrito por Lutero, que foi escrito com o intuito da educação dos filhos, um manual de instrução para pais educarem seus filhos na fé cristã, que é uma linguagem mais popular, por assim dizer, né? De uma linguagem mais simples, onde todas as pessoas elas podem ter acesso, elas podem ter plenas condições de ensinar os seus filhos através do Catecismo Menor. Então o sumário ele está nesse meio termo, né? Ele está nesse meio ponto. Ele é um livro que eu vou até colocando aqui as palavras do pastor Leopoldo Heimann, lá em 1981, quando foi apresentada a segunda edição do sumário. Essa daqui já é a terceira edição e nós temos, se eu não me engano, a quarta ou a quinta edição já da nossa editora Concórdia publicar. E o pastor Thomas Heimann, Leopoldo Heimann, saudoso Leopoldo Heimann, pastor da nossa igreja, escreveu o seguinte: reconhecendo a clara e firme posição teológica do autor, a correta exposição bíblica e confessional da matéria, a boa apresentação didática e a falta de um manual intermediário entre o Catecismo Menor e a dogmática cristã, nossa igreja traduziu e publicou o sumário da doutrina cristã. Então, ele é um material extremamente importante, fica como dica de aquisição, né, aos irmãos que querem aprofundar os seus estudos na Bíblia, né, nas nossas Sagradas Escrituras, os estudos doutrinários, que possam adquirir o sumário da doutrina cristã. Ele está disponível na editora Concórdia, editora da nossa igreja, né? Se alguém tiver alguma dúvida, né, como adquirir, pode entrar em contato comigo, o pastor Rudinei, ou com qualquer pastor do nosso distrito, iremos repassar as informações. Então, gente, nós estamos aí iniciando esta caminhada. Nós tivemos, há um tempo atrás, aí no mês passado, fizemos o estudo da carta do apóstolo Tiago, e tivemos uma repercussão muito positiva, vários irmãos participando dos estudos, né? um rodízio entre os pastores aqui do nosso distrito Mato Grosso do Sul. E nós estamos iniciando agora uma segunda caminhada, também numa ideia sequencial, né? De termos uma sequência de estudos, que é exatamente utilizando então o sumário da doutrina cristã. E nós dividimos os estudos em unidades, são 10 unidades, e cada semana vai ser tratado de uma unidade. Vão ser 2 estudos por semana, nas terças e quintas-feiras, 19h30, horário do Mato Grosso do Sul. Essa semana, então, eu estarei dividindo o estudo tanto de hoje como também de quinta-feira, e a temática é a Escritura Sagrada. Eu vou me ater ao texto, né? Eu vou me ater ao sumário da doutrina cristã. Eu não busquei materiais, a não ser, claro, a própria Bíblia, né? O estudo é sobre a Escritura Sagrada. Eu não busquei outros materiais além do sumário, porque o objetivo é justamente estudarmos o sumário. Muito bem. Então o autor traz lá no capítulo 1, primeiro ponto que ele trata, e eu diria o seguinte, talvez seja o básico, né? A base de tudo aquilo que nós vamos estudar daqui por diante, que é a Bíblia como fonte e norma da doutrina cristã.
E aí o autor diz o seguinte, que antes de nós determinarmos o que é considerado doutrina, o que é considerado doutrina cristã? Quando nós falamos sumário da doutrina cristã, mas o que é doutrina cristã? Ele diz, é necessário que se concorde quanto à fonte da qual esta doutrina deve ser extraída e quanto à norma pela qual ela deve ser julgada. Então, quando falamos da doutrina cristã, nós estamos falando da Bíblia. A Bíblia, ela é a fonte, a norma da nossa doutrina. Tudo aquilo que pregamos, tudo aquilo que ensinamos enquanto igreja está fundamentado, baseado, e é o que a Bíblia nos ensina. E somente Deus tem o poder, somente Deus tem a autoridade para nos dizer o que, segundo a sua vontade, nós devemos crer e fazer. Quando nós dizemos somos uma igreja, quando nós dizemos somos a Igreja Evangélica Luterana do Brasil, quando eu digo sou pastor, Rudinei Valdir Masso, pastor de uma igreja, eu não tenho autoridade em mim, a autoridade não está na igreja para pregar, mas a autoridade é dada por Deus, através da Escritura Sagrada. E é essa a palavra de Deus, é essa Escritura Sagrada que também deve ser a norma e o critério para nós julgarmos doutrinas e mestres. Eu falei no último final de semana, no nosso culto, foi o texto do bom pastor, e diz lá o texto que Jesus entra no curral, e antes de ele entrar no curral tem uma porteira, uma porta, e nessa porta tem um porteiro, que é a pessoa que vai cuidar quem entra, quem vai tomar conta das ovelhas. Esse porteiro, na mensagem eu citei uma analogia dizendo que são as lideranças, os líderes da igreja. Mas esses líderes da igreja também não têm autoridade em si. A autoridade deles está baseada a partir do que a Bíblia coloca. A régua de medir é a palavra de Deus. Se eu quero conhecer uma doutrina, quero conhecer um mestre, eu preciso, um pastor, um profeta, eu preciso conhecer a Sagrada Escritura. João, capítulo 8, versículo 31 e 32, palavras muito conhecidas de Jesus. Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade. Então, para que possamos estar na verdade, estar em Cristo, sermos uma igreja cristã, termos uma doutrina cristã, necessariamente precisamos estar fundamentados e pautados na palavra de Deus. As confissões luteranas, lá na Fórmula de Concórdia, dizem o seguinte: cremos, ensinamos e confessamos que somente os escritos proféticos e apostólicos do Antigo e do Novo Testamento são a única regra e norma segundo a qual devem ser ajuizadas e julgadas igualmente todas as doutrinas e todos os mestres. Para falarmos de doutrina cristã, é necessário falarmos de Bíblia, da Escritura Sagrada. Porque a doutrina só será cristã se ela estiver fundamentada na Palavra de Deus. E não é por acaso que o primeiro capítulo, a primeira parte do sumário da doutrina cristã é justamente a Escritura Sagrada. De nada adianta falarmos sobre batismo, Santa Ceia, salvação pela fé, se tudo isso não estiver fundamentado na Bíblia, nas Sagradas Escrituras. O ponto a seguir, e depois ele continua dizendo, que nós precisamos ter cuidado, se queremos transmitir nossos pensamentos a alguém, nós precisamos fazer isso de uma forma, de uma linguagem simples, uma linguagem acessível aos que vão nos ouvir. Quando eu falo linguagem simples, é que tudo que seja dito, as pessoas que estão ouvindo possam compreender. A palavra de Deus, o objetivo de Deus quando Ele nos deixou a Bíblia é que justamente todas as pessoas pudessem ler, ouvir, aprender e entender a palavra de Deus. Então, Deus deixa a Bíblia, Deus deixa as suas Escrituras exatamente como um instrumento muito importante e essencial para que nós possamos aprender e estudar a sua palavra. A palavra de Deus não é uma fórmula mágica que não necessita ser entendida, mas devemos estudar e conhecer o seu sentido.
Importa, por isso, que no estudo da Escritura façamos uso do nosso conhecimento linguístico, gramatical, das faculdades mentais, a fim de descobrir o sentido do que lemos. E é muito importante, gente. Toda a doutrina está fundamentada na Bíblia, mas ela precisa ser dita e precisa ser apresentada de forma com que todas as pessoas consigam entendê-la. E o autor diz, não é a nossa função julgar que o que aprendemos é o sentido claro do texto bíblico. Não está em nós aceitar ou rejeitar sentidos de acordo com os pontos de vista ou da minha razão pessoal. Esse juízo, segundo o sumário judicial ou crítico da razão humana, está absolutamente fora de lugar quando se trata das verdades divinas, onde Deus falou, onde Deus fala, onde a palavra de Deus fala, cessa o direito de juízo particular. E aqui tem uma frase muito interessante que o autor cita aqui. E vou ler ela como está aqui na página 14. Quem tiver o sumário, inclusive, né, quem tiver o material em casa, quiser acompanhar o estudo, fique muito à vontade. Página 14 do sumário. Diz lá, não devemos, por conseguinte, corrigir as Escrituras de acordo com as nossas ideias ou deduções lógicas. Devemos, ao contrário, corrigir nossos pensamentos e ideias de acordo com as Escrituras. Isso é um erro muito grave que é cometido, quando eu quero pegar e mudar a Bíblia para torná-la agradável a mim. E na verdade o que está dizendo aqui? Não é a Bíblia que tem que mudar para mim. Eu preciso mudar de acordo com o que a Bíblia está dizendo. E aí entra um outro ponto, né? Interpretar as Escrituras significa que... O que é interpretar a Bíblia? O que é interpretar as Escrituras? Que em nossas próprias palavras nós explanamos, nós voltamos a declarar o que os textos bíblicos realmente querem nos dizer e ensinar. Às vezes as pessoas dizem, fulano interpretou a Bíblia, como se Deus tivesse falado uma vez e agora ele está falando algo que está acima da palavra de Deus. É como se esta palavra deste pastor, alguns são intitulados bispos, apóstolos, profetas, que essa palavra tem mais importância, mais peso do que a própria palavra de Deus. E aí, o que diz, olha o que diz o texto. Há na Bíblia doutrinas que não acordam com a nossa maneira de pensar. Outras, há que não logramos harmonizar entre si. Mas não existem doutrinas contraditórias. A tua palavra é a verdade, diz João 17. João capítulo 17, versículo 17. Não é, por conseguinte, o propósito nosso provar que os ensinamentos bíblicos satisfazem a razão humana, mas apenas mostrar que o que ensinamos de acordo com a Bíblia. Quando alguém quer entrar na igreja, quando alguém quer fazer parte da igreja luterana, ela passa por um curso, um momento de preparação, um momento de estudo, de reflexão, que nós denominamos, dentro da igreja luterana, como profissão de fé. E dentro dessa caminhada, ela vai estudar as principais doutrinas, Bíblia, batismo, Santa Ceia, o que significa a vida cristã e assim por diante. E eu faço muita questão de pontuar e reafirmar para as pessoas que estão fazendo a profissão de fé, de que tudo que é ensinado, tudo que é dito, não é dito a partir do pastor. Não é o pastor Rudinei que está falando. Não é a igreja, não é a congregação Cristo de Dourados que está falando. Não é a igreja luterana que está falando. Mas é a palavra de Deus que está falando. Quando nós olhamos o início desse capítulo, né, quando ele fala a Bíblia, fonte e norma da doutrina cristã, é importante que quando a gente fala de doutrina, nós falamos da doutrina a partir da palavra de Deus. Eu não posso criar doutrinas, eu não posso reger doutrinas a partir dos meus pensamentos, das minhas convicções ou das minhas ambições. Eu preciso deixar Deus falar através de mim. De tal forma que todas as minhas palavras, todas as minhas afirmações, elas não sejam algo do meu particular, mas elas sejam simplesmente aquilo que a Bíblia, a palavra de Deus, está nos dizendo. Lá no
o que é interessante aqui, a maneira como o autor traz, né? O que é necessário para a doutrina ser verdadeira? O que é necessário para que uma doutrina seja realmente uma doutrina cristã? Né? Se nós pensarmos no sumário da doutrina cristã, o que faz uma doutrina ser cristã? E ele diz assim: uma doutrina não precisa concordar com as resoluções de concílios, com escritos confessionais de uma igreja, com as deduções da razão humana ou os achados da ciência, mas deve concordar em todos os pontos com as claras sentenças da Escritura. Rejeitamos, por isso, como fontes e normas de doutrina cristã, todo tipo e forma de autoridade humana. Isso é muito importante, queridos irmãos que estão nos acompanhando. A doutrina da igreja, os ensinamentos da igreja, eles não devem e não podem ser pautados em autoridade humana. Porque o pastor Rudinei disse isso, então isso é importante. Não. É importante porque o pastor Rudinei falou a palavra de Deus. E é isso que torna a fala do pastor Rudinei importante. Porque ele está falando em nome de Deus, está usando a palavra de Deus. Ele não está usando os seus sentimentos, as suas convicções, os seus anseios, mas palavra de Deus. Depois o autor vai trazendo, né? Eu estou tentando passar ponto a ponto, né? Justamente para a gente conseguir estudar o sumário. O objetivo dos estudos, né? Pelo menos desses 2 estudos iniciais, é justamente que através desse estudo, a partir desse estudo, você pense: caramba, eu preciso ter esse livro, eu quero ter acesso a esse livro, eu quero ler esse livro. Né? Inclusive, a partir de semana que vem, se algum membro, algum de vocês que está assistindo quiser emprestar o sumário, está aqui à disposição no gabinete pastoral, podem tranquilamente pegá-lo emprestado, claro, sempre com a condição muito amorosa de devolvê-lo, né? Mas que vocês possam usufruir desses escritos. Ponto 7, ele nos fala, né, que aceitar doutrinas humanas como se fossem doutrinas de Deus é um grande equívoco. E esse talvez esteja sendo a grande arma do diabo na atualidade. Eu fico muito preocupado quando alguns pastores, alguns apóstolos, alguns bispos se tornam pops, se tornam superstars. Porque o fulano de tal vai falar, ele vai pregar, então a igreja vai lotar um estádio, vai lotar um ginásio. E nós começamos a perceber que a mensagem começa a estar muito mais vinculada à figura, pessoa, do que ao que ele está dizendo. E quando nós começamos a dar mais valor ao que o Pedro diz, porque ele é Pedro e é um pastor famoso, do que o que o João diz, que está pregando as Sagradas Escrituras, mas não é famoso, ele talvez seja mais a dele, e eu começo a dar um destaque à pessoa, eu começo a cair dentro de um problema muito complicado, que é justamente querer aceitar doutrinas humanas, e através disso, de deixar a palavra de Deus de lado. E aí o texto bíblico aqui diz o seguinte, né? Aceitar doutrinas humanas como se fossem doutrinas de Deus é nécio. Ou seja, não é prudente, não é saudável para a mente humana, não é de uma sabedoria salutar. Mateus capítulo 5, versículo 9 diz assim: e em vão me adoram ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Tem uma palavra de Jesus no Evangelho que ele diz que muitos vão chegar e bater na porta, e ele vai dizer: mas quem são vocês? E aí as pessoas vão querer se justificar dizendo: Senhor, nós pregávamos em praça pública, orávamos em teu nome. E Jesus diz: eu não conheço vocês. Porque justamente muitos pregam e ensinam usando o nome de Deus, mas não pregam a palavra de Deus. Pregam e ensinam vontades próprias, desejos próprios, doutrinas próprias. Às vezes quando a gente vai olhar o surgimento de determinadas igrejas, determinadas organizações religiosas, você vai perceber de que houve uma discordância entre líderes.
E que essa discordância, não necessariamente, muitas das vezes, não é uma questão doutrinária bíblica fundamentada, mas justamente porque um começou a ensinar mais do que o outro, ou começou a aparecer mais. E a palavra de Deus diz, isso é um grande equívoco. Aceitar doutrinas humanas como fosse doutrina de Deus é um grande equívoco. É perigoso porque dessoia a fé verdadeira. Mateus capítulo 7, versículo 15. Acautelai-vos, tenham cuidado dos falsos profetas que vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Nem todo que sobe num púlpito e pega a Bíblia para pregar é um pastor de ovelhas. Falar o nome de Deus, conhecer a palavra de Deus, até o diabo conhece. Jesus foi tentado no deserto, sendo tentado por versículos bíblicos. O diabo usou a palavra de Deus para tentar o próprio Cristo. Por isso que o sumário diz, a doutrina cristã precisa estar fundamentada na Bíblia. Não no pastor, não na igreja, não na instituição, mas na palavra de Deus. E as confissões luteranas, elas são explícitas nesse ponto, elas são escancaradas, e elas dizem o seguinte, recebemos os escritos proféticos e apostólicos do Antigo e do Novo Testamento como a pura e límpida fonte de Israel, que é a única norma verídica de acordo com a qual devem ser julgados todos os mestres e doutrinas, diz a fórmula de Concórdia. E depois, nos artigos de Esmalcalde, lá no artigo 2º, diz o seguinte, não é válido fazer artigos de fé das obras ou palavras dos santos pais. A norma é a palavra de Deus e mais ninguém. Nem mesmo um anjo estabelecerá artigos de fé. Ou seja, amados, quando falamos da Bíblia como fonte e norma da doutrina cristã, devemos ensinar doutrina, devemos ensinar e falar em nome da igreja, em nome de Deus, única e simplesmente a partir da Bíblia. Única e simplesmente a partir da Bíblia. É a Bíblia que nos leva a estar diante de Deus. É a palavra de Deus revelada e inspirada que nos traz o conhecimento de Deus. E é esse o ponto que queremos conversar agora. Apenas comentando, né, aos estimados irmãos que estão acompanhando aí o nosso estudo online. Vocês podem fazer perguntas, eventualmente se alguém tiver uma dúvida, alguma coisa que tenha sido dito aqui. Quando eu estou no estudo bíblico presencial, agora há algum tempo, infelizmente não podemos estar juntos, mas eu sempre digo para as pessoas, se eu estiver falando muito rápido, vocês peçam para eu parar. Mas hoje, online, eu vou conseguir estar acompanhando os comentários de vocês aqui, mas depois vou responder a cada um de vocês. E também quero dizer o seguinte, se alguém tiver alguma dúvida, né, alguma coisa que não ficou clara, podem deixar nos comentários, né, e eu irei responder essa pergunta para você individualmente, né, e também citá-la no próximo estudo bíblico, né, para que outros também tenham satisfeito o mesmo anseio. E, eventualmente, se você quiser fazer particularmente a pergunta, né, depois eu posso até deixar contato de WhatsApp, né, alguma coisa, uma dúvida, né, que você tenha, também pode entrar em contato comigo, o pastor Rudinei, que estarei ajudando com toda a certeza. Muito bem, amados, então vamos adiante para aquilo que o autor traz sobre a origem e a inspiração da Bíblia. E aqui nós temos uma coisa essencial, né? Quando nós falamos da Bíblia e dizemos a Bíblia é a palavra de Deus, mas como assim? E aí nós temos vários argumentos, vários questionamentos, né? Muitas pessoas dizem, a Bíblia foi escrita por homens, a Bíblia não é de Deus, a Bíblia é de homens. E eu digo o seguinte, de fato a Bíblia foi escrita por homens, mas a palavra escrita é a palavra de Deus. Deus inspirou os escritores a escreverem a Bíblia. Deus, através da ação do Espírito Santo, é o autor das Sagradas Escrituras. Tem uma frase muito bacana que diz o seguinte, né? A Bíblia é o único livro que você lê na companhia do autor. Quando eu abro a Bíblia, quando eu leio a Bíblia, é Deus falando comigo. Deus está falando comigo. E isso é maravilhoso, isso é esplêndido. E é algo fantástico. Eu estou sentado lendo a Bíblia e Deus está ali falando para mim através da Bíblia.
E aí quando nós falamos de Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, cada frase, cada palavra, cada vírgula ali escrita é palavra de Deus. Tudo, absolutamente tudo, é palavra de Deus. E aí nós temos 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, diz: toda a escritura é inspirada por Deus. Hebreus capítulo 1, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho. E aqui nós temos algo muito especial, que é justamente saber que quando eu leio a Bíblia, eu estou lendo a palavra de Deus. Nem tudo que Deus disse está registrado na Bíblia. Isso é uma coisa importante a dizer. Por exemplo, quando a gente pega, quando eu trato desse assunto, eu comento lá de Gênesis, né? Quando a gente vai ler Gênesis 1 e 2, a criação do mundo. Ele fala dos 6 dias da criação. Gênesis 3 vai nos falar já da queda em pecado. E Gênesis 4 vai falar de Caim e Abel. E a gente pensa, mas como assim? O que aconteceu aí? Aconteceram muitas coisas aí no meio, né? Estava Adão e Eva, foram criados, de repente eles caem em pecado, depois disso eles tiveram filhos, né? Enfim, Caim e Abel cresceram, e acontece isso. Quando nós olhamos a Bíblia, nós vamos ver que muito mais coisas aconteceram do que está registrado na Bíblia. Nós vamos falar um pouco disso na quinta-feira, mas a Bíblia foi escrita num período de 1.600 anos. 1.500 anos antes de Cristo até 100 depois de Cristo. Neste período de 1.100 anos, muito mais coisas aconteceram do que estão aqui. Mas o que Deus nos faz? E aí o autor diz uma coisa muito bacana aqui. Nem temos na Bíblia uma revelação completa de Deus no sentido de que ela nos haja tornado conhecedores de tudo quanto gostaríamos de saber a respeito da essência, dos juízos, dos propósitos de Deus. Mas tudo que nos é necessário e proveitoso, Deus nos fez conhecido. De sorte que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 13, 9, em parte conhecemos. Eu sempre digo para as pessoas o seguinte: na Bíblia não está tudo aquilo que eu gostaria de saber. Muitas coisas que nós temos dúvidas, muitas perguntas, elas não são explicadas, não são respondidas claramente pela Bíblia. Mas a Bíblia tem tudo aquilo que nós precisamos saber. Tem muito mais coisa que gostaríamos de saber. Mas tudo que eu preciso, tudo que me é necessário para que eu seja lembrado de que eu sou criado por Deus, de que Deus é meu Criador, de que eu caí em pecado por Adão e Eva, de que Cristo veio para me salvar, morreu pelos meus pecados, perdoou os meus pecados, me deu a vida eterna. Isso está na Bíblia. E a partir disso Jesus diz, quem crê será salvo. A fé que é dada pelo Espírito Santo, o mesmo Espírito Santo que inspirou os escritores da Bíblia, também no dia do batismo, também no dia da nossa conversão, nos colocou no coração a fé salvadora. E a partir dela, temos salvação e vida eterna. Quando falamos da inspiração divina, e aqui nós entramos num campo bastante... Como é que eu vou dizer? Eu não sei se é complicado, mas é uma questão que está vinculada estritamente à fé. A inspiração do Espírito Santo é um artigo da fé. É do crer. Está no campo do crer. Não está no campo do compreender, do explicar, da razão. Está longe da razão. Está na fé. E é essa fé que o Espírito Santo nos dá. Esta fé que nos faz compreender, que nos faz viver e que nos faz dizer, quando eu leio a Bíblia, eu leio a palavra de Deus. 3 coisas podem ser consideradas, ou 3 questões, quando falamos da inspiração do Espírito Santo. Deus disse quando os homens deviam escrever, o tempo, quando. Deus disse o que deviam escrever e como deviam escrever. Onde, como e o que. Quando nós falamos da primeira parte, quando os homens deviam escrever, nós estamos falando algo que poderíamos chamar de um impulso divino. Os homens que Deus empregou como seus escreventes, sem dúvida também escreveram e falaram muitas outras coisas. A gente pegar, por exemplo, Isaías. Isaías deve ter falado muitas outras coisas, escrito outras coisas, além do que está escrito no profeta Isaías.
Paulo deve ter escrito muitas outras coisas além daquilo que estão nas escritas de Paulo, aos Romanos, aos Efésios, aos Coríntios e assim por diante. Mas eles falaram, quando Deus os chamou, apenas falar e escrever a palavra de Deus quando havia o divino impulso e a ordem, quando movidos pelo Espírito Santo. Segunda Pedro, capítulo 1, versículo 21, diz assim: porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo. Ou seja, Deus os chamou e disse: agora vocês vão escrever as minhas palavras. Vocês vão escrever o que eu vou dizer a vocês. E Deus os moveu, Deus os impulsionou para escreverem a Bíblia. O segundo ponto, o divino conteúdo do pensamento. Ou seja, o que escrever. O que era para ser escrito? Que palavras? O que era para ser dito? E aí diz lá, o Espírito Santo não só moveu esses homens no que diz respeito a quando escrever, mas também sugeriu, inspirou e controlou o que escrever. O conteúdo de pensamento da Bíblia, os fatos registrados, a verdade revelada, as doutrinas ensinadas, são em todas as partes e pormenores o que Deus quis que escrevessem. E em caso nenhum escreveram qualquer coisa que Deus não quis. Olha que maravilhoso isso, gente. Quando eu leio a Bíblia, e eu pego lá, por exemplo, Coríntios, eu, Paulo, apóstolo de Cristo, escrevo aos irmãos da cidade de Corinto. Quem está falando é Paulo. Paulo está falando ali, Paulo está escrevendo. Mas as palavras que são ditas por Paulo, as palavras escritas por Paulo, são palavras de Deus. Porque Deus, assim, através do Espírito Santo, o inspirou. E o terceiro ponto, as palavras divinas, ou inspiração verbal, ou seja, o conteúdo, como escrever, o que escrever e como escrever. A inspiração não cobre apenas o assunto da Bíblia, mas estende-se às palavras e até às formas verbais usadas para expressar os pensamentos divinos. O Espírito Santo moveu essas pessoas no que diz respeito ao como deviam escrever. Como escrever? De que forma escrever? Jeremias capítulo 30, versículo 2 diz: Deus disse para Jeremias: escreve num livro todas as palavras que eu disse. Deus disse para Jeremias: Jeremias, agora você vai escrever o que eu vou dizer a você. Eu gosto de usar, para falar da inspiração do Espírito Santo, eu uso a ideia do ditado. Eu lembro que no meu tempo de escola, no tempo que, especialmente primário, ali no ginásio, segundo grau, na minha época se dizia assim, não sei agora exatamente a nomenclatura, do ensino médio, assim por diante, nós tínhamos lá o ditado. A professora então dizia: vocês agora vão tirar uma folha e vocês vão escrever o que eu vou dizer. E aí você pegava uma caneta, um lápis e começava a escrever. João e Maria eram casados, moravam no alto de uma montanha, tinha uma casa rodeada por um bosque com flores e tal. E você escrevia aquilo. Chegava em casa e mostrava para a mãe. Dizia: olha, mãe, o que eu fiz hoje na escola. E a mãe toda empolgada, dizia: nossa, Rudinei, como você escreveu palavras tão bonitas. E aí eu tinha que ser sincero, e sempre fui com a minha mãe e meu pai, eles estão online aí, depois vocês podem perguntar para eles. Eu dizia assim: olha, fui eu quem escrevi, mas as palavras aqui escritas são da professora. O que aconteceu com os discípulos, os apóstolos, com os profetas, Moisés e todos os escritores bíblicos, foi algo parecido. Não algo mecânico como é o ditado, Por exemplo, aquele ditado lá da escola: João e Maria eram casados, A gente ia numa questão mecânica, 1 mais 1 igual a 2. Eu vejo que Deus também ditou. Deus disse: olha, agora vocês vão escrever. Agora vocês vão escrever a Bíblia. E vocês vão escrever isso. E vocês vão escrever desta forma. Então, esse processo da Escritura Sagradas, esse processo de concepção da Palavra de Deus, ele se dá estritamente e exclusivamente por meio da ação do Espírito Santo. É a ação do Deus Espírito Santo que moveu homens para que eles pudessem, com suas mãos, com seus punhos, escreverem a Bíblia, que é a palavra de Deus. Por isso que, quando a gente fala da inspiração da Bíblia,
Aí diz o seguinte: não é um artigo de fé. Aliás, a inspiração da Bíblia é artigo de fé a ser crido. Não é algo que eu possa trazer da minha razão humana. Não é algo que eu possa construir através do meu intelecto, de argumentos racionais. Dizer que a Bíblia, a palavra de Deus, é uma questão de fé. É necessário crer, é necessário viver isso a partir da fé. E é muito interessante, gente, a inspiração da Bíblia é artigo de fé a ser crido à base do testemunho da Escritura a respeito da Escritura. E é muito interessante a maneira com que o autor trata aqui a questão. A objeção de que a Escritura não pode testemunhar em seu próprio favor não é válida. Mesmo em questões humanas, não determinamos a essência de uma coisa através de testemunho externo, mas por intermédio da evidência fornecida pela própria coisa. E aí tem uma palavra muito interessante, lá em João, capítulo 1, versículo 19 a 28, né? Eu não vou ler todo o texto, mas só citar o que cita aqui, Keller cita. Quando os levitas queriam saber quem era João Batista, foram diretamente a ele e perguntaram: que dizes a respeito de ti mesmo? Eles queriam saber quem era João Batista. Quem é João Batista? E eles foram lá e perguntaram assim: o que você diz a respeito de ti mesmo? E aí João Batista se apresenta. Quando nós olhamos para a Bíblia e queremos saber o que a Bíblia diz sobre a Bíblia, é preciso olhar para a Bíblia. E ela vai dizer o que ela diz sobre ela mesma. E aí diz o seguinte: se pois queremos saber o que é a Bíblia, a única coisa racional a fazer é descobrir o que a Bíblia diz a respeito de si mesma. Ela diz que é a palavra de Deus, dada por inspiração do Espírito Santo. Esse testemunho da Escritura a respeito de si mesma traz divina convicção. A Bíblia autentica-se a si mesma. Olha que interessante, a Bíblia autentica-se a si mesma. Quem nega parcial ou totalmente a inspiração da Bíblia não pode fazê-lo com fundamento na evidência escriturística, se não o faz por outras considerações racionais ou morais. Ou seja, eu não posso, se eu leio toda a Bíblia, se eu começo a Gênesis e Apocalipse, eu vou chegar em Apocalipse e vou dizer: a Bíblia é a palavra de Deus. Porque a palavra é a Bíblia que está dizendo isso. É a própria Bíblia que está dizendo. Quando perguntaram a João Batista: o que diz a respeito de ti mesmo? Tudo que João Batista disse era o que ele estava dizendo. Isso era verdade. Porque essa foi a pergunta. Rudinei, o que você diz sobre você mesmo? Bom, eu sou isso, isso, aquilo. Isso é a verdade. Essa é a verdade. Quando eu olho para a Bíblia, o que a Bíblia diz a respeito dela mesma? Ela diz: eu sou a palavra de Deus. Eu sou inspirada por Deus. Eu sou palavra inspirada por Deus. E é isso que os textos bíblicos nos mostram. É isso que as Sagradas Escrituras nos mostram. E é muito interessante porque toda a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, ela é inspirada. Ela é inspirada por Deus. Deus deu aos escritores, Deus deu aos profetas a sabedoria, as palavras no momento para escreverem aquilo que temos diante de nós. E toda a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, passando por todas as genealogias do Antigo Testamento, que às vezes nós olhamos para aquilo e dizemos: não, isso aqui não é tão importante. Tudo é inspiração divina. E se é inspirado por Deus, tudo tem a mesma autoridade. Não existem textos mais importantes ou menos importantes na Bíblia. Todos são absolutamente palavra de Deus. Gênesis 1:1, Apocalipse 22, tudo é palavra de Deus inspirada. Muito bem, amados. Finalizando, nós temos ainda dois tópicos, dois pontos que o autor traz aqui, que é sobre os livros apócrifos. O que são os livros apócrifos? São os livros que não são considerados palavra de Deus. E eu vou ler aqui literalmente o que está escrito. Os livros apócrifos, o deuterocanônicos, apócrifos, que jamais estiveram incluídos no termo Sagradas Escrituras, não foram escritos por inspiração,
constitui leitura proveitosa, porém são documentos humanos que não podem ser usados para estabelecer verdades divinas. E aqui, isso aqui nós poderíamos tratar e mergulhar fundo, né? Irmos longe aqui nessa questão dos livros apócrifos e trabalhar toda a questão da constituição do cânone, né? E toda essa questão. Nós não vamos nos ater a esses detalhes, pelo menos nesses estudos, né? Os estudos eles têm por objetivo justamente trabalhar o sumário, né? Apresentar a vocês o sumário e fortalecer os aspectos doutrinários. Mas me coloco à disposição para a gente poder conversar sobre isso em um outro momento, uma outra possibilidade, né? De poder estudar juntos essa questão do cânone, né? Dos livros apócrifos. Às vezes a gente ouve a expressão, né? Porque a Bíblia luterana, a Bíblia católica, não, é a mesma Bíblia, existem lá livros apócrifos. Na Igreja Católica são 7 livros a mais que não estão incluídos dentro da Bíblia que nós usamos nos cultos, né, e temos. Isso tem uma explicação bastante clara, né, e bastante importante nós podemos trabalhar sobre esta questão. O último ponto que eu quero tratar nesse estudo fala sobre cópias e traduções das Escrituras. Isso muitas vezes gera uma dúvida, né? Por exemplo, nós tivemos a tradução mais conhecida, né, que nós tivemos no Brasil foi João Ferreira de Almeida, né? Aí depois veio, né, Revista Corrigida, veio Revista Atualizada, e depois nós tivemos outras traduções. Temos, por exemplo, a nova tradução da linguagem de hoje, NTLH. Nós temos uma recente lançada, né, a Nova Almeida Atualizada. Ela trabalha o Almeida original, lá, um português mais rebuscado e tal, e tenta se aproximar da NTLH, mas de uma forma diferenciada. Ela mantém ainda a estrutura escriturística, assim por diante, de palavras, dos termos, mas de uma forma mais simples do que a Almeida tradicional, podemos assim dizer. Todas essas traduções que nós conhecemos e que utilizamos nos cultos, né, aqui em particular em Dourados nós utilizamos a nova tradução da linguagem de hoje, uma linguagem mais acessível a todas as pessoas. O que ela diz é o seguinte: as traduções das Escrituras não são inspiradas. O que está dizendo, o que está querendo dizer aqui? A rigor, só os manuscritos originais foram escritos por inspiração do Espírito Santo. Todas as traduções que nós temos, elas vêm a partir dos originais. E essa é uma das razões, por exemplo, por que os pastores da nossa igreja, quando no seminário, estudam as línguas originais, o Antigo Testamento em hebraico, o Novo Testamento em grego, para que justamente quando houver qualquer dúvida com relação à tradução, no que diz respeito a talvez o melhor termo usado em determinados contextos, ele possa buscar o original e lá buscar o sentido original da palavra e todas as circunstâncias em que ele possa ser utilizado aquele termo. O que eu trago aqui, gente? Que todas as Bíblias são Bíblias, né? Algumas pessoas, é claro que isso vai da preferência de alguns. Eu sei que algumas pessoas não abrem mão do Almeida original. Algumas pessoas, olha, eu gosto lá do Almeida, aquele português lá que tu tem que estar lendo a Bíblia com o dicionário do lado. Eu gosto disso. Outras pessoas dizem, eu prefiro muito mais NTLH, que é mais acessível, mais tranquila de ler, mais leve, né, o vocabulário. Todas essas traduções são palavras de Deus. E elas vêm a partir de um original, do original grego e hebraico lá, que foi escrito e inspirado por Deus. E aí eu trago aqui o seguinte: uma cópia ou tradução correta do texto original é tão verdadeiramente a palavra de Deus como o próprio original. Então, o que eu quero dizer aqui? O Almeida, Revista e Corrigida, não é mais importante do que a nova tradução Almeida. Ou não é mais Bíblia do que a NTLH. Todas são palavra de Deus, todas vêm da língua original e foram traduzidas exatamente para tentar aquilo que a gente falou lá no início do estudo, né, de ter uma linguagem acessível, simples, que as pessoas possam compreender. Então esse é o objetivo das traduções. Um sermão ou tratado teológico que expõe a verdade bíblica não é inspirado, mas à medida que realmente apresenta a verdade bíblica é a palavra de Deus. Então é interessante isso, né? O pastor, ele é conduzido, quando ele prepara o seu sermão, ele é conduzido pela ação do Espírito Santo e Deus o conduz, Deus o ilumina para que ele possa levar a palavra de salvação às pessoas.
mas não existe uma nova inspiração do Espírito Santo. O Espírito Santo não está falando algo novo para aquele pastor, mas ele está fazendo com que o pastor tenha a lucidez, a tranquilidade, a sabedoria de buscar na Bíblia, a palavra inspirada por Deus, os ensinamentos de Deus. E através da mensagem do pastor, quando essa mensagem é pregada a partir da Bíblia, então a mensagem do pastor é palavra de Deus. Por isso que é tão importante e é tão necessário nós conhecermos a palavra de Deus. Antes, quando eu falei lá no início, né, que uma doutrina ela precisa ser medida, ela precisa ser avaliada a partir da palavra de Deus. Eu só consigo avaliar uma doutrina, eu só consigo avaliar um pastor, avaliar um profeta, avaliar um pregador. Quando eu digo avaliar no sentido se ele está falando a verdade, se eu conheço a verdade. Se eu não conhecer a Bíblia, se eu não conhecer as Sagradas Escrituras, não ter esse contato, essa intimidade com Deus, esse conhecimento com Deus, eu não vou conseguir ter a clareza, eu não vou conseguir discernir o certo do errado. Então, amados, nosso objetivo com os nossos estudos, né, e os nossos pastores estão se preparando aí para a sequência dos estudos, é justamente que você, na sua casa, né, no seu estudo diário da Bíblia, você tenha cada vez mais compreensão das doutrinas cristãs que permeiam a vida da igreja, mas que, acima de tudo, tenha mais sabedoria quanto à palavra de Deus. E por isso, todos os nossos estudos serão pautados, né, nesse livro Sumário da Doutrina Cristã. Como eu disse, né, no momento do estudo, quem tiver interesse em adquirir, o livro ele está à disposição da nossa editora, pode ser tranquilamente encomendado via internet no site da editora Concórdia, ou converse com o seu pastor para conseguir. É um material muito importante, né, para que possamos cada vez mais aprender sobre a palavra de Deus. Ok, amados, nós temos aí, eu não vou ler os comentários, temos aí vários comentários, aí 40 comentários por Face. Depois eu vou aí fazer responder todos os comentários, né? Apenas citar os que estão aí na tela por último, né? Meu amigo Paulo Andrei Mota, lá de Rio Branco, Acre, olha só, fiz meu estágio, um momento muito feliz da minha vida lá no Acre, depois como pastor durante um ano, Paulo Andrei, né? Um grande amigo, Deus abençoe ele e toda a sua família. Seu Mauro Mausman, lá de Campo Grande, também está acompanhando, Deus abençoe. Dona Ilone Killian, lá de Carapó, também Deus abençoe toda a família Killian, lá da nossa congregação Cristo Rei. E o Sérgio Bastian, né? Boa noite, acompanhando o estudo também. O Sérgio está no Paraná, né? Ele foi congregado aqui quando atendia na Itamaraty, aqui na Ponta Porã. Então, Deus abençoe o Sérgio, sua família e a todos os demais que acompanharam esse nosso estudo. Quinta-feira, então, 19h30, nós daremos continuidade falando sobre os atributos da Bíblia, e vamos também falar sobre as divisões da Bíblia, o propósito da Bíblia, né? O que Deus quis com tudo isso, né? Quais são os propósitos da Bíblia e os usos, ou o uso da Bíblia. Então, essa é a primeira parte. Nós vamos então acompanhar essa série de estudos aí semana a semana, sempre terças e quintas, 19h30, os estudos aqui com os nossos pastores do Distrito Mato Grosso do Sul. Deus possa abençoar a todos vocês, e queremos finalizar o nosso estudo com a oração da bênção. Receba você em sua casa a bênção do nosso Deus, que Deus nos guarde, Deus nos proteja aí, especialmente nesse período de pandemia, coronavírus, e cuide-se, né? Cuide-se de você mesmo, cuide da sua família, cuide de quem você ama, possamos nos cuidar dentro das possibilidades, né? Se você está no seu trabalho, tome todas as providências necessárias para que você possa proteger e proteger aqueles que estão à sua volta. E certamente queremos que Deus está na condução de tudo, Deus está aguardando a todos nós, e que mais breve possível, se assim Deus o permitir, nós poderemos estar novamente nos templos com todos os irmãos reunidos para os estudos bíblicos, né, e momentos tão agradáveis de comunhão cristã. Deus possa abençoá-los, recebam todos a bênção do nosso Deus. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz. Amém. Deus possa te abençoar, Deus possa te abençoar e guardar hoje e sempre em Cristo Jesus. Uma boa noite a todos, e nos encontramos então quinta-feira, 19h30, horário MS, para o nosso segundo estudo bíblico sobre o sumário da doutrina cristã. Boa noite a todos.